Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos prosseguir com a exposição do texto que já foi lido durante o culto. Nós lemos a segunda parte do capítulo 21 do livro de Gênesis, e esta é a porção que vamos expor nesta noite. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, este texto que vou expor hoje está entre os mais difíceis que já abordei com vocês aqui. Basta uma leitura de algumas expressões do tipo: se um homem ferir o escravo do jeito que ele vier a morrer, é dinheiro dele. Para deixar você de orelha em pé e falar: quê? O que é que eu acabei de ler na Bíblia? E eu queria começar então a minha palavra dizendo para você que quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós precisamos entender algumas coisas. É necessário que vençamos algumas distâncias. Os professores da ciência da interpretação bíblica, a chamada hermenêutica, porque Hermes, no panteão dos deuses gregos, era o deus mensageiro. Se você talvez assistiu um desenho animado do SBT nos anos 90, chamado Hércules, tinha um rapazinho azul lá chamado Hermes que levava a mensagem entre os deuses. Então, como mensageiro, aquele que leva o sentido das coisas, a ciência da interpretação das mensagens é a hermenêutica, a hermenêutica. Então, quando nós estudamos hermenêutica, nós somos levados a pensar e refletir, em primeiro lugar, que existe uma distância entre nós e o texto sagrado. Uma distância temporal. Esse texto foi escrito há 3.500 anos atrás. Você concorda comigo que existe alguma mudança no que era dito há 30 anos atrás e o que é dito hoje? Eu vi essa semana uma mensagem em que o rapaz dizia: eu gostaria de escurecer algumas coisas antes de prosseguirmos. E eu, quê? Não, eu gostaria de escurecer, porque esclarecer na cabeça dele é preconceituoso. Então eu quero deixar agora bem escuro para vocês o que eu vou dizer, dizia ele. E então você olha para isso e fala assim: peraí, isso não faria o menor sentido há alguns anos atrás. E agora as pessoas estão falando assim, os tempos vão mudando e existem reflexos que são nítidos na linguagem, nos símbolos e nas coisas. Eu não estou dizendo com isso que eu concordo com essa ideia. Eu acho ela absurda, mas isso está acontecendo. Então eu disse graça e paz, meus irmãos, e não disse graça, paz, irmãos, irmãs e irmãs. Eu não falei nada desse tipo, porque eu não concordo com essas coisas. Mas é preciso ter ciência dessas coisas quando você se aproxima de um texto. Distanciamento temporal, outra época. Por isso também um distanciamento cultural, outros valores. Se você pega, por exemplo, o cântico de Ana, quando Ana cantou que ficou grávida do futuro profeta Samuel, e ela disse: o Senhor exaltou o meu chifre. Que bênção! Você consegue imaginar hoje uma senhora distinta, casada, louvando a Deus por seu chifre? Bom, parece estranho para nós, mas naquela época o chifre era um sinônimo de poder, força e autoridade. Hoje simboliza outra coisa, ninguém quer ter chifre. Mas é distanciamento. Além disso, existe a questão do distanciamento linguístico. A língua é dinâmica, as palavras mudam. Então, quando você, por exemplo, lê a carta do Apocalipse, lá, a igreja em Pérgamo, você vê que Jesus diz que lá estava o trono de Satanás. Possivelmente porque lá em Pérgamo havia um templo dedicado ao imperador como Deus, mas também porque lá havia um santuário dedicado ao deus do vinho, Baco. E quando você faz uma festa no templo do deus do vinho, Baco, você faz um bacanal. E quem vai na festa do deus do vinho, Baco, para se entupir de vinho, no bacanal é um cara bacana. Só que hoje a gente chama alguém de bacana e não quer dizer isso. A palavra bacana agora significa outra coisa completamente diferente. Então, quando nós nos aproximamos de um texto antigo, nós precisamos ter as condições para fazer as transposições temporais, culturais, linguísticas, para que não simplesmente nos permitamos transpor uma coisa de lá para cá e acabemos entendendo tudo errado. Também é preciso tomar cuidado, porque tem gente que faz isso exatamente para torcer as coisas que a Bíblia diz para o seu próprio interesse. Talvez o exemplo mais famoso seja de um
pastor, e aqui nós estamos discutindo ideias e não pessoas, eu não vou mencionar o seu nome, nem é necessário, mas que tem insistido na ideia de que precisamos atualizar a Bíblia. E então, quando ele vê que Deus condena as práticas homossexuais, ele prefere entender que Deus está fazendo isso no contexto da adoração pagã, mas que Deus não tem nada contra tais formas de amor. No entanto, se nós formos ler a Bíblia como um todo e olhar para a sua mensagem global, nós veremos que desde o Jardim do Éden, Deus criou um homem e uma mulher. Então ele ordenou a eles que constituíssem família, que fossem fecundos e se multiplicassem. Deus criou Adão e Eva, não foi Adão e Ivo, não foi Adão e Estevão. Foi um e uma. Então, desde o início, o Senhor Jesus vai nos lembrar disso quando fala sobre casamento. Vai então lembrar-nos de que nós precisamos interpretar o texto à luz da mensagem global da Escritura. Por que eu digo isso? Porque esse texto que nós estamos lendo aqui, ele acaba recebendo dois tratamentos que são errados. O primeiro deles, ele é evitado. E uma das coisas que a gente assume quando diz que vai pregar um livro da Bíblia sequencialmente é: eu vou passar por todos os textos de Êxodo, inclusive aqueles difíceis, aqueles que eu jamais escolheria para pregar num domingo à noite se eu pudesse escolher o texto. Isso me dá, ao mesmo tempo, a responsabilidade de falar tudo o que Deus falou, e também me isenta no sentido de dizer: você viu o que o pastor falou hoje? Foi para você, hein? Foi para você, acho que ele está sabendo da sua vida. Querido, eu vou pregar Êxodo, e se tem alguma coisa aqui que você está se desobedecendo, se prepara, porque quando chegar a sua vez, a Bíblia vai te pegar. Se é que ela já não pegou a todos nós nos 10 mandamentos, eu acho que não escapou ninguém, não foi? Não escapou ninguém. Então nós estamos aqui para sermos advertidos pela palavra de Deus, mas precisamos fazer essa leitura entendendo que existem distâncias que devem ser apropriadamente vencidas. O método de se fazer isso é olhar qual era o significado do texto naquela época. O que entenderam as pessoas que receberam a revelação de Deus naquela época. Como a justiça, a verdade e a perfeição de Deus foram percebidas pelos leitores originais e pelos ouvintes originais naquela época. E então, entendendo esta essência eterna, imutável, perfeita e absoluta da lei de Deus, nós vamos transpor isso para a nossa realidade, tomando cuidado para não sermos licenciosos, para não descartarmos aquilo que nos incomoda. Então nós não vamos fugir da leitura de nenhum verso aqui, e vamos fazer algumas admissões que provavelmente nos choquem. É curioso, né? Porque a gente lê a Bíblia e tem algumas coisas que a gente não entende, tem algumas coisas que não fazem sentido para nós, e em alguns momentos a gente é pronto a concordar. Por exemplo, está escrito na Bíblia que Jesus é Deus e que Ele é homem. E como é que essas coisas acontecem ao mesmo tempo? É difícil entrar isso na nossa cabeça. No entanto, essa é uma verdade que não impacta diretamente a nossa prática cotidiana. E aí então a gente fica... Claro que saber que Jesus é Deus e é homem deve impactar a nossa fé, a maneira de vivermos para Ele, mas não há uma ordem específica, um mandamento específico que surja daí que nos incomode. Então nós, apesar de não entendermos bem, nos sujeitamos. Mas e quando as ordens de Deus são mais incômodas? Vamos fugir? E a resposta é claro que não. Então é com essa atitude em mente que eu quero convidar você a ler estes versos difíceis, com humildade no coração, sabendo que quem está falando é Deus. Deus não erra. Deus não precisa mudar de ideia. Deus não precisa ser atualizado. Nós é que temos que olhar para a Bíblia e para o que ela significou, para os seus leitores originais, transpor este significado eterno com a consciência de que desafios linguísticos, temporais, culturais precisam ser vencidos e aplicar estas coisas para a nossa vida no dia de hoje. Nesse sentido, então, meus irmãos, vamos nos lembrar do que está acontecendo aqui. O povo de Israel foi liberto da escravidão. Saíram de 430 anos de escravidão no Egito, com as 10 pragas, e deixaram para trás aquela vida de miséria. Faraó foi aniquilado no Mar Vermelho, seu exército foi morto. O inimigo, o perseguidor, está agora completamente derrotado. Eles celebram, caminham pelo deserto, experimentam a provisão de Deus com o maná, com a água que sai da rocha.
Vem Deus cuidando de cada uma de suas necessidades. Vencem os amalequitas na jornada. Chegam até os pés do Monte Sinai. Vem Deus se revelando com a sua lei perfeita. Deus fala, o monte treme. A revelação é inigualável de Deus. Nunca mais houve revelação desta maneira, em que o próprio Deus falasse do alto de uma montanha tremendo, e Deus entregasse em tábuas escritas com o seu dedo a sua lei. Nada em toda a nossa Bíblia foi entregue com tamanha autoridade como os 10 mandamentos. Eu não estou dizendo que os outros textos são menos bíblicos ou menos vontade de Deus, mas eu estou dizendo que Deus enfatizou que o núcleo da sua vontade está nos 10 mandamentos. O povo tremeu, e nós falamos sobre isso. O povo percebeu a necessidade de um mediador. Moisés, fala você com Deus, vai você lá, é muito perigoso para nós estamos com medo de morrer. E então Moisés vai falar com Deus, e Deus continua a dar instruções. Mas se nos 10 mandamentos vieram os princípios gerais, agora nas leis que começam a partir do capítulo 20, na sua segunda metade, nós temos as legislações que Deus dá para casos específicos. Então, uma coisa é dizer que Deus quer que preservemos a vida, não matarás. Mas outra coisa bem diferente é dizer, o que eu faço se o meu boi chifrou alguém e essa pessoa morreu? Então, a aplicação do princípio é que está sendo regulada nas outras leis que Deus mandou entregar ao povo de Israel na sequência dos 10 mandamentos. Se Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, Moisés escreveu esses demais mandamentos por ordem do Senhor e trouxe essas leis ao povo para dizer, é isso que Deus quer que façamos. Lembra que vocês me mandaram subir e conversar com Deus? Pois é, Deus falou os 10 mandamentos, está aqui a pedra, mas Deus mandou fazer mais isso, isso, isso e isso. E aqui então nós estamos lendo, até o capítulo 23 leremos, estas outras leis, que são chamadas de o livro da aliança. Se os 10 mandamentos contêm os princípios gerais, o livro da aliança contém a aplicação prática para casos específicos. Mas você que já lidou com uma norma geral e a possibilidade dos casos específicos sabe, o princípio geral pode até ser limitado em 10 condições, mas os casos específicos têm uma variedade quase que infinita. Então, nós temos a lei, mas o que fazer em determinados casos pode se tornar algo muito complicado. E o livro da aliança, portanto, fala a respeito da aplicação dos mandamentos do Senhor nos contextos práticos, não em todos. Algumas situações possíveis são previstas, mas não são esgotadas todas as possibilidades. Eu me lembro de uma vez ouvir um pregador famoso que ia falar sobre divórcio. E eu fiquei bastante esperançoso de poder despejar nele, eu era um pastor recém-ordenado, algumas perguntas dos casos bem complicados que eu já tinha enfrentado. Você já viu quando o cachorro vai se enrolando na coleira? E aí pega e enrola a vasilha de comida, e enrola o gato junto, e quando você olha para aquilo e fala, não sei o que fazer? Às vezes, quando o crente chega no gabinete pastoral, ele está desse jeitinho. E eu tinha algumas perguntas sobre como tirar o nó de algumas ovelhas que eu estava pastoreando, envolvendo divórcio. E eu cheguei para a palestra, e a primeira coisa que esse pastor falou foi a seguinte, eu vou falar sobre divórcio hoje, mas eu vou falar sobre a lei geral, eu não vou responder perguntas. E aí alguém olhou e já começou a perguntar por quê dentro da cabeça junto comigo. E ele mesmo já se adiantou e disse assim, por quê? Porque o que vocês fazem na vida real e o tanto que vocês se enrolam, tem hora que a gente olha e fala, Deus, eu não tenho a menor ideia de como que eu faço para desatar esse nó. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que olhar aqui é princípios. Não pode roubar, não pode matar, tem que honrar pai e mãe, tem que preservar a integridade física de outra pessoa. Isso está claro nos 10 mandamentos? Sem dúvida. Mas e agora, nas situações do cotidiano? Deixei um buraco no chão cavado, alguém caiu lá e se machucou. Como resolver? Bom, o livro da aliança trará algumas diretrizes que vão nos ajudar. Ele vai prever todos os casos possíveis? Não. E em alguns momentos nós olharemos para as estipulações do livro da aliança e entenderemos claramente a sua justiça e a aplicação das coisas. Em outros momentos a gente olhará para isso e não terá todas as informações.
algumas perguntas que nós fazemos ao texto, o texto não nos deixou. Sabe, tem algumas coisas na Bíblia que a gente perdeu, por causa da distância. Um exemplo famoso é aquele em que o apóstolo Paulo está conversando com os Tessalonicenses. Ele fala a respeito das últimas coisas, ele fala que Jesus virá nas nuvens e tudo mais, mas que há um homem da iniquidade, e ele está se referindo ao anticristo, que ainda não se manifestou, e ele diz aos Tessalonicenses, porque vocês sabem aquele que o detém. Só que ele conversou com os Tessalonicenses sabiam, Paulo sabia, nós não. Essa é uma das perguntas que eu quero chegar lá, se eu chegar no céu antes de Jesus voltar, Paulo, cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Conta aí, o que é? O que o pessoal está esperando? Nós não sabemos. E aí vem a nossa humildade em olharmos para o texto bíblico com aquela confiança. Deus não deixou tudo explicado, mas o que ele deixou é suficiente para que eu confie na sua justiça, para que eu entenda a verdade da sua palavra. Com todas essas questões em mente, vamos a esse texto difícil, pedindo a bênção do Senhor? Vamos começar então entendendo a sua divisão. Esse texto está dividido em 3 partes principais. A primeira fala de pecados que devem ser punidos com pena de morte. Quem cometer este pecado deve morrer. Então, essa seção vai do versículo 12 até o versículo 17. E ela foi lida por nós na abertura do culto. Quem ferir outro, diz o verso 12, de modo que este morra, também será morto. Veja, Deus não disse nos 10 mandamentos, não matarás? Agora ele diz o que deve acontecer quando você desafia a lei dele. Não mate, porque se você matar, você deverá morrer. Algumas pessoas que não entendem a distância entre nós e o texto, a diferença de cultura, e muito menos as barreiras linguísticas, dizem assim, esse texto parece autocontraditório. Ele manda não matar, mas quando alguém mata, você tem que matar. Perceba a contradição? Parece aquela contradição do meu avô que dizia, eu para fazer economia não meço despesa. Então, parece autocontraditório. E a questão é, você precisa olhar para os verbos na língua grega, na língua hebraica, melhor dizendo. Existem palavras que falam sobre matar com intenção, é o assassinato. E matar como uma punição pelo assassinato, que é uma execução. Então, se você trocar os verbos aqui na sua língua portuguesa, e ao invés de dizer, quem ferir a outro de modo que este morra também será morto, você pode ler assim, quem ferir alguém de modo que esta pessoa venha a ser assassinada, será executado. Você então não estará fazendo a mesma coisa que o outro fez. O outro assassinou, você executou. E isso está presente desde Gênesis capítulo 9, quando saindo da arca para um mundo completamente diferente, depois do dilúvio, em que Deus literalmente lavou a humanidade dos seus pecados com as águas do dilúvio, e traz Noé agora para um mundo mais hostil, onde até a comida é diferente, então ele vai depender agora de comer carne de animais, e Deus entrega para ele a carne. E Deus fez tudo aquilo por causa da violência que se multiplicava e da maldade que se multiplicava no mundo. E Deus então coloca a ordem, quem ferir alguém vai ser morto. O próprio Deus instituiu isso. E nós cristãos deveríamos entender uma coisa, somos proibidos, terminantemente proibidos, de assassinar. Mas Deus leva tão a sério a ordem para que assassinatos não sejam cometidos, que ele estipula uma penalidade gravíssima. Quem ferir alguém, quem assassinar alguém, será executado. Nesse sentido, portanto, nós somos as pessoas que, embora rejeitemos a truculência ou a violência desnecessária de autoridades, e por vezes isso acontece. Nós não estamos dizendo que toda ação policial ou de qualquer autoridade seja sempre limpa. É possível haver exagero em qualquer lugar, inclusive dos pastores. Mas quando uma autoridade policial legitimamente constituída para defender a vida de alguém chega a tirar a vida de outro, isso não é nenhum problema à luz da Escritura. Pelo contrário, pessoa que faz isso está agindo em nome de Deus para a manutenção da ordem. A fim de evitar assassinato, a autoridade está promovendo a execução.
E é isso então que o texto está nos dizendo. Essa já é uma parte difícil para alguns, mas não para Deus. Isso é claro na Escritura. Então, parece-me que até aqui, embora alguns que rejeitem a Escritura tenham dificuldade, aqueles que se submetem à revelação de Deus vão olhar para isso e dizer: pastor, entendi. Deus é tão contrário ao assassinato que um assassino não pode continuar vivo. Ele tem que receber a penalidade máxima, porque há outras vidas que poderão ser ceifadas se este homem permanecer impune e solto. Então, para preservar outras vidas futuras, ele deve ser executado, não assassinado. Então, entendemos o versículo 12. E assim vamos ao 13. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Aqui nós vamos precisar de uma ajuda da tradução. Nossa Bíblia fala: Deus lhe permitiu caísse em suas mãos. Parece assim: eu não estava esperando pegar você agora, mas você caiu em minhas mãos, e agora eu vou te matar. A linguagem aqui certamente não ajuda. Veja, o verso anterior, e por isso o contexto é importante, está falando de alguém assassinar. Mas se você não armou ciladas, não tinha a intenção de assassinar, mas de alguma forma alguém caiu, não foi porque caiu na sua mão, esteve debaixo da possibilidade de você fazer o que quisesse com a vida daquela pessoa. Não, alguém morreu debaixo da sua influência, sem que você tivesse a intenção de matar. É aquilo que nós chamaríamos na nossa legislação de homicídio culposo. Então, se você não tinha intenção, você não quebrou a lei de Deus na sua essência. Então diz assim a palavra de Deus: eu designarei um lugar para onde esta pessoa fugirá. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo que a valorização da vida proíbe o assassinato, mas que no caso de haver uma morte causada involuntariamente, é necessário que haja um determinado tempo para que as coisas sejam investigadas, um processo. E enquanto esse processo não é realizado, o homicida, ou suposto homicida, o suspeito, a pessoa que tirou a vida do outro involuntariamente, teria uma cidade para a qual fugir. São 6 cidades de refúgio que serão determinadas por Deus mais tarde. 3 a leste do Jordão, 3 a oeste do Jordão. 2 ao norte, 2 no centro, 2 ao sul. Deus distribui estrategicamente 6 cidades de refúgio, que é como se fosse o pique. Lá em São Paulo eu falava pix, mas pix agora quer dizer outra coisa. Quando eu brincava de pega-pega, se eu estivesse no pátio e alguém encostasse a mão, estava comigo. Mas havia um lugar onde eu encostava quando eu estava cansado, e ali não vale me pegar, ali é um porto seguro, é o pique. Eu acho que é assim que fala aqui em Goiás, certo? A cidade de refúgio é o pique. É onde você diz assim: eu não tive a intenção de matar, mas essa pessoa morreu. E investiguem, e vocês verão que eu não tive essa intenção. E enquanto ele estava na cidade de refúgio, ele era preservado. Era como se ele fosse recolhido a alguma fortaleza para ser poupado de uma execução primária da justiça. E aqui Deus já nos ensina algumas coisas. Nós não podemos ser precipitados na hora de condenar os outros e de executar a sentença. É por isso, por exemplo, que quando existe um pecado grave no meio do povo de Deus, a disciplina não é anunciada sem que haja um tribunal eclesiástico, sem que sejam ouvidas testemunhas, sejam analisadas as provas, seja dada oportunidade à pessoa que é acusada de se defender, de apresentar a sua versão dos fatos. Porque muitas vezes nós somos aqueles que ouvem, aqueles que julgam, aqueles que executam a sentença, sem dar à pessoa qualquer direito de explicar o que ela estava fazendo. Então, essa é uma preocupação de Deus. Veja, a cidade de refúgio é também um lugar tipológico. Ela aponta para aqueles que têm culpa, mas que estão pedindo a Deus a sua misericórdia. E afrontaram, sim, ou possivelmente a lei de Deus, mas que correndo para esse lugar que Deus mesmo providenciou para elas, estarão protegidas. Foi por isso que, depois de termos lido esse texto, nós cantamos uma música que fala: Tu és meu Deus,
meu Senhor, meu refúgio, meu libertador. Todo o tempo eu me alegro em Ti. Sabe o que fazemos? Nós somos reconhecidamente culpados, mas nós corremos para Deus e dizemos: Deus, o Senhor fez Cristo o meu lugar de refúgio, e eu quero correr para Ele, eu quero ser abrigado na justiça que Ele pode me oferecer. Mas veja, essa proteção tem limites. O verso 14 diz: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Um lugar muito famoso de pique, além das cidades de refúgio, era o altar do sacrifício. Você há de se lembrar que o tabernáculo, e mais tarde o templo, era um lugar sagrado. E para oferecerem sacrifícios a Deus diariamente, os judeus precisavam que aquele lugar fosse cerimonialmente puro. Então, por exemplo, se você pisasse num cadáver, num túmulo, você não poderia entrar no tabernáculo. É por isso, por exemplo, que Jesus nos fala de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Aqui tem alguém morto, aqui embaixo. Se você pisar aqui, você não pode entrar no templo, porque o templo é um lugar de sacrifícios para Deus. Então não pise aqui. Mas como é que eu vou saber que tem alguém morto aqui? Então, pinta de cal. E aí quando você via o cal, você não pisava. Então Jesus falou: vocês estão parecendo um sepulcro caiado. Do lado de fora está bonitinho, pintado de cal, mas o que tem lá embaixo é podridão. Então, o sepulcro caiado, na verdade, tinha uma finalidade: não pise na impureza para entrar na casa de Deus, para adorar. A mesma coisa, portanto, acontece quando você pensa a respeito de como manteremos a pureza da casa de Deus. Não vamos cometer assassinatos lá dentro. Então, quando alguém involuntariamente cometia um assassinato, ou tinha uma suspeita de culpa e estava temeroso de que alguém viesse vingar alguma morte acontecida, era comum que essa pessoa corresse até o tabernáculo e segurasse no chifre do altar. Especificamente no chifre, um símbolo de poder. Senhor, o Senhor é poderoso para me salvar, não deixa ninguém me matar. Só que Deus leva a vida humana tão a sério, que Ele diz assim: se a pessoa matou de verdade e você não tem dúvida, vai lá e tira a pessoa do templo, e tira, ainda que ele esteja, no bom goianês, garrado no chifre do altar. Tira de lá. Por quê? Porque a impureza deste assassino na minha casa é maior do que o fato de você derramar sangue dele lá dentro. Percebe a ideia? Então, Deus é contrário ao assassinato, e aqui então estamos vendo questões de penas capitais. Até aqui então a gente está olhando crimes contra a vida, contra o mandamento não matarás. Mas o texto avança: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. E aqui nós não estamos falando, evidentemente, o contexto já nos ajudou nisso, nós não estamos falando daquele dia em que você, desastrado, pisou no dedinho da sua mãe. Ou daquele dia em que você estava segurando uma tábua e falou que, e quando você virou, acertou a orelha dela. Não é desse tipo de ferimento, é daquele ferimento com dolo, com a intenção de machucar, com a intenção aqui, no caso, de tirar a vida. Quem atentar contra o pai e a mãe deve ser morto. Veja, não é quem machucar, não. Aqui então há dois mandamentos envolvidos: o mandamento não matarás, mas o mandamento honra teu pai e tua mãe. A rebelião contra o pai e a mãe é a rebelião suprema contra a autoridade instituída por Deus. E aqui então são dois pecados que se somam: o atentar contra a vida de alguém, mas o atentar contra uma autoridade estabelecida pelo Senhor. E essa pessoa, quer seja bem-sucedida no seu intento, quer não, havendo a morte ou não do pai ou da mãe, ela deveria ser executada. O verso 16 fala agora não mais do mandamento de honrar pai e mãe, mas agora do mandamento do roubo, de tirar de alguém aquilo que é dele, no caso a sua liberdade. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Esse verso nos ajuda a entender que Deus é contrário à escravidão forçada, coisa que já dissemos na semana passada. Deus não aprova a imposição de uma escravatura por meios de força contra qualquer pessoa. Esse rapto, essa escravidão, essa comercialização de seres humanos é condenada pelo Senhor e também deveria ser igualmente punida com a pena de morte. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Perceba que então, Deus não está aliviando,
Existem mandamentos que estruturam a nossa vida como sociedade, e no caso de Israel, a vida do povo de Deus como nação santa e sacerdotal, de maneira tão basilar, que a transgressão deles é algo tão sério que deve ser punida com a morte. Isso significa, portanto, meus queridos irmãos, que nós não deveríamos, em princípio, ser contrários à aplicação, por exemplo, da pena de morte. Não com base no princípio de que Deus é a favor da vida. O fato de que Deus é a favor da vida levou Deus a instituir a pena de morte. Veja, se teremos condições e autoridades e mecanismos no Brasil para promovermos uma investigação, delegados em número suficiente, promotores, escrivãos, um sistema judiciário, para que isso seja aplicável entre nós, essa é uma outra discussão. Mas que Deus não é contrário à pena de morte, Ele não é. E que no caso em que precisarmos defender a nossa própria vida, e nós vamos ver isso mais à frente, lá no capítulo 22, nós, diante de Deus, temos a autorização, e vou mais longe, temos o dever de agirmos até com força letal, se for necessário, para preservarmos a nossa vida. Infelizmente, nos dias de hoje, a nossa justiça humana está tão esquisita, que alguns chegam a dizer que se você resistiu a um assalto, e o bandido morreu, e você liga para o seu advogado, é capaz do seu advogado te orientar a dizer que você foi assaltar, e a pessoa resistiu, porque daí é mais fácil dos direitos humanos te apoiarem. Não sei, não tenho tanta experiência assim, mas a gente tem visto muita coisa esquisita por aí. O que continua firme, imutável, sábio e maravilhoso é a lei de Deus. Deus é a favor da vida, a tal ponto que aqueles que atentam contra ela são condenáveis e devem receber a pena máxima, é o que ele diz ao povo de Israel. Esta é a primeira sessão que nós lemos. Deixe-me dizer a você, essa foi a parte fácil. Se você já ficou um pouco assustado, prepare-se para o que vem a seguir. Na sequência do texto, a partir do versículo 18, nós vamos ter as determinações de Deus para quando não há o óbito, a morte, para quando o ferimento causado em alguém não é fatal. Então seria que saímos da seção do homicídio e entramos na seção das lesões corporais. E agora então, novamente, nós vamos tratar de casuísmos, de situações em que o princípio geral deve ser aplicado. Não temos todos os casos possíveis sendo previstos aqui, e não temos todas as informações que gostaríamos de ter para interpretar até os mínimos detalhes o que foi previsto nestes casuísmos. Há algumas perguntas para as quais aguardaremos resposta, junto com aquela de Tessalonicenses, o que é que detém o homem da iniquidade. Mas isso não significa que não devamos ler o texto e nem estudá-lo em sua profundidade. Vejamos então a lei das lesões pessoais. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. O que é isso? Não houve homicídio, houve briga, houve ferimentos, lesões corporais. A pessoa não morreu, já levantou da cama, começou a sarar, está claro que vai se recuperar totalmente. Aquele que causou o ferimento tem responsabilidades se não houve homicídio? Sim, teve responsabilidades. E quais são essas responsabilidades? Vai indenizar a pessoa pelo tempo que ela perdeu durante aquela etapa da sua recuperação. Tive que ficar afastado do serviço, peguei atestado, meu pé não estava bom, eu não conseguia andar, não fui trabalhar. E passou de 15 dias, fiquei encostado no INSS. E aí? Cabe ação. Nossa lei brasileira tem muito reflexo da sabedoria da Escritura. E quando ela caminha ao lado da Escritura, ela vai muito bem. O problema é quando ela se separa. E aí então, o infrator deve certificar-se de que a pessoa vai ser curada totalmente. Tem remédio para comprar? Sua conta. Tem tratamento para pagar? Sua conta. Tem tempo que ficou parado? Sua conta. Precisou ir de Uber para o serviço porque não conseguia dirigir? Sua conta. E nós percebemos aqui a sabedoria da palavra de Deus. E nesse caso,
Uma vez que nós vivemos isso nos nossos dias, isso não parece muito problemático. Mas os problemas daqui a pouco vão chegar, prepare-se. Se alguém ferir com o bordão, verso 20, o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. E aqui então você se pergunta, peraí, pode bater no escravo? Pastor, semana passada o senhor me encheu de esperança. O senhor leu o texto de Gênesis, de Êxodo 21, e falou que a escravidão em Israel era uma escravidão por causa das dívidas, destinada a educar aquele que estava endividado, que era uma escravidão que tinha limites. Sim, verdade. E agora, está dizendo aqui que pode bater no escravo, pastor? Olha, meu querido, eu preciso olhar para isso e dizer, é isso que está escrito aqui mesmo. Só que tem limites bastante claros. E pode parecer para nós que estamos numa época pós-escravidão, e a escravidão de africanos aqui no Brasil, e que lemos todas essas coisas com outros olhares, e isso pode parecer para nós muito mais ofensivo. Deus está regulando questões aqui, que estavam em franco acontecimento no mundo da sua época, e dizendo ao povo de Israel que deve agir de maneira diferente. Mas algumas coisas que para nós, em nosso contexto, são extremamente ofensivas, para eles não eram. O que acontecia com as outras legislações? Com civilizações contemporâneas ao povo de Israel e anteriores ao povo de Israel. O escravo era tratado como um objeto. E aqui não. Quando você continua a ler, e é sempre importante isso, estou na dúvida, continue a ler. Leia mais um pouquinho, leia os próximos versículos. Você vai ver que mais à frente está dizendo assim, que se um senhor, quando fere um escravo, tira um dente dele, tirar um dente é uma coisa séria, é uma lesão razoável, mas você concorda comigo que é diferente de tirar um olho, é diferente de tirar uma perna. Tirar um dente, um único dente, é necessário que o escravo que perdeu esse dente seja libertado. Veja o versículo 27. Se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Então aqui parece-nos que existe a prescrição, existe a possibilidade de algum tipo de censura física ao servo, e a gente tem que lidar com isso. Só que, ao mesmo tempo em que a gente tem que lidar com isso, a gente precisa olhar para o resto do texto e dizer assim, há limites extremamente claros para como esse tipo de situação era tratado. Então, supõe alguns, que era aquele tipo de disciplina que envolvia algum tratamento mecânico aplicado às nádegas do servo, e que então produzia dor, mas que jamais produzia lesão. Isso é difícil para nós. E é a hora em que nós temos que olhar e dizer assim, lembre-se, você está lendo um texto de 3.500 anos de idade. Outra cultura, outra época. No entanto, você precisa entender que para aquela cultura e para aquela época, se esse exagero chegasse ao ponto de tirar um dente que fosse, o escravo estava livre. Isso é revolucionário. Mais revolucionário ainda, era o escravo ou a escrava. A previsão específica de sexo para um e para outro é simplesmente revolucionária para os padrões daquela época. Então, cuidado para você não ler a Bíblia com a lente de 2024. Leia com a lente de 1446 a.C. E você vai olhar para isso e dizer, isso aqui é absurdamente revolucionário. A mesma coisa vai acontecer quando você lê o texto do verso 21. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Pastor, está tratando o escravo como dinheiro. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, não está dizendo aqui que viveu 1 dia, 2 dias, mas depois morreu, então tudo bem, porque não morreu na hora. Esse nunca foi o espírito da lei. Se ele veio a morrer, será tratado como deve ser. Diz o texto aqui que tem que ser punido. Como ser punido? Não sabemos. Essa é uma das perguntas que a gente vai ficar sem resposta aqui. No entanto, a ideia de que é dinheiro seu é porque as palavras na língua hebraica são diferentes das nossas. O servo não estava trabalhando para o seu senhor para quitar dívidas. E o fato de que esse servo tinha que servir ao seu senhor para quitar dívidas que contraiu para com o seu senhor, implica que existe uma relação econômica entre o senhor e o servo.
E se o senhor veio a prejudicar o servo, ou veio a disciplinar o seu servo de maneira física, e isso teve alguma consequência, se houve alguma consequência que trouxe mais prejuízo, o excesso que o senhor cometeu volta-se sobre ele mesmo. Mas esse excesso não pode ser tolerado. Então, caiu um dente, o escravo é liberto. Perdeu um olho, diz o texto aqui, e eu falo aqui agora no verso 26, se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. Há limites. Então leiamos esses textos difíceis, fazendo aquele esforço de entender, nós estamos falando de épocas diferentes. Parece que a gente não se assusta tanto quando Abraão tem relações com Agar, amando de Sarai, e a gente passa mais por isso do que por outras situações como essa. Nós precisamos nos lembrar, estamos falando de um texto antigo. Mas ainda que assim estejamos fazendo, estamos falando de leis revolucionárias. Mesmo que o Senhor tenha tido naquela época e naquela cultura alguma possibilidade de aplicar sanções físicas sobre os seus servos, havia limites claros. Um único dente seria tratado com a alforria definitiva do escravo. Agora então nós chegamos ao verso 22, que talvez seja o mais conhecido de toda essa sessão. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Espera aí. Pastor, você está sabendo, você está lendo o jornal, pastor Márcio? Está aí a maior campanha dizendo, meu corpo, minhas regras. Está aí a maior lei aí sendo discutida no Congresso e casos nos Estados Unidos e na Suprema Corte, tentando ver até quando alguém pode praticar o aborto sem que isso seja considerado um assassinato. E de repente, na minha Bíblia, está escrito que 2 homens brigaram, encostaram ali na barriga de uma mulher grávida, ela abortou, mas não teve maior dano. Como assim não teve maior dano, pastor? E aí o homem pede uma indenização e tudo bem? Porque, olha aqui, está dizendo que se tocou num escravo vai ser punido, porque o escravo morreu. Porque se tirou a vida de alguém vai morrer, porque não pode tirar a vida. Mas 2 brigaram e a mulher abortou, tudo bem? É a hora que então eu vou dizer calma, porque temos que olhar a questão linguística. A questão linguística aqui é resolvida, por exemplo, na Nova Versão Internacional. Nossa Bíblia é boa, não joga a sua Bíblia fora, não. A edição Almeida Revista e Atualizada tem uma das melhores traduções da Bíblia em português, mas há ocasiões em que a tradução escolhida não é a melhor. No hebraico, literalmente, 2 homens brigaram e feriram uma mulher grávida e foram causa de que a criança saia para fora. Essa é a expressão literal. E então a tradução aqui foi infeliz, porque quando você ouve a palavra aborto, o que você pensa sobre a saúde da criança? Ela está bem? E a resposta é não. Se abortou, na nossa cabeça, a criança morreu. Mas não é isso que está previsto aqui. Por quê? Porque a ideia é, se 2 homens brigaram, e naquela briga a mulher grávida estava passando perto, ou não conseguiu escapar de perto, e eles atingiram a barriga da mulher, e ela teve um parto prematuro. Essa é a previsão da lei aqui. O simples fato de que a gestação daquela mulher foi interrompida antes da hora, já é caso que Deus está protegendo. Isso fica melhor? Isso fica muito melhor, não fica? Ou seja, Deus está guardando a vida da criança dentro do santuário do útero da sua mãe. E se homens perturbarem isso, ainda que seja por negligência, eles estavam brigando e não estavam atacando a mulher, mas eles acabaram causando aquilo. E é por isso que esse versículo tem que ser lido assim, forem causa de que aborte, porém sem maior dano. Qual seria o maior dano? Seria a criança morrer. A criança morreu, o que eles cometeram? Assassinato. Percebe? E aí então, não foi de propósito? Corre para a cidade de refúgio, vai ter investigação, o seu assunto vai ser tratado. Mas o que Deus está dando aqui também é uma questão importantíssima. A Bíblia fala sobre aborto, pastor, você acabou de ler. Deus está considerando a criança que está no ventre da sua mãe como uma vida tão valiosa
como a vida de uma pessoa adulta. E se essa gestação é interrompida, ainda que não propositalmente, é cabível a indenização aqui e a responsabilização dos homens que estavam brigando aqui. Eles devem indenizar segundo o que lhe exigir o marido e vai pagar como os juízes lhe determinarem. Perceba, agora aqui então somos introduzidos à questão das indenizações. E o verso seguinte está entre os mais conhecidos. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Você percebe aqui que quando fala de dano grave, portanto, está falando de perder a vida. Então, quando era abortar antes, não era perder a vida. Percebeu? É só continuar lendo os demais versículos e você, então, entende o que está sendo dito. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura e tal. Nosso Senhor Jesus vai tratar desses versos no Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, mostrando como o povo leu isso aqui com intenções completamente revanchistas e vingativas. O povo queria exatamente isso. Me feriu, vai ser ferido. Bateu, levou. No entanto, o que está sendo solicitado aqui não é isso. Veja, se você encostou na barriga da mulher grávida e houve dano, você vai dar um dano proporcional, uma indenização proporcional ao dano causado. E aqui quando fala olho por olho, a expressão no hebraico é olho em indenização por um olho. Como ressarcimento por. Algumas pessoas leem isso dizendo, furou o meu olho, vou furar o seu. Tirou meu dente, vou tirar o seu. Você encontrou na Bíblia, em algum lugar, alguém fazendo isso? Você encontrou na Bíblia alguém cortando a mão do outro, alguém cortando o pé do outro, alguém furando o olho do outro, alguém tirando o dente do outro? A resposta é não. Note que nosso Senhor Jesus Cristo foi inclusive favorável ao apedrejamento da mulher adúltera em João capítulo 8, porque o adultério deveria ser punido com pena de morte. E aí então Jesus diz, quem não tem pecado, quem está fazendo esse julgamento para a glória de Deus, pode tirar a primeira pedra. No entanto, quando se trata de olho por olho e dente por dente, nosso Senhor Jesus explica, vocês estão lendo isso de maneira revanchista e vingativa. Cuidado! A mulher veio a ter um parto prematuro, o homem vai pedir indenização e os juízes vão verificar. E a indenização será proporcional. Olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, queimadura por queimadura. Dando ideia, portanto, de que Deus quer que haja justiça nos nossos relacionamentos e inclusive nas reparações. E aí então, meus irmãos, é que nós percebemos a justiça do que Deus propõe na questão das lesões pessoais. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes a gente fere os outros e tenta resolver pedindo desculpa. Às vezes desculpa só não serve, irmão. Tem que ressarcir. E eu fui, recentemente, muito ferido por uma pessoa. E ela veio me pedir perdão. E eu falei, tudo bem, eu estou aguardando o seu ressarcimento. Te perdoarei. Mas e antes disso? Não posso. Você tem condições de me ressarcir? Você tem todos os recursos, e aquilo que você tomou de mim ainda está com você. Estou esperando de volta. Você percebe isso? E quando a gente resolve simplesmente tratar como arrependido, alguém que não está disposto a ressarcir, que não está disposto a resolver os problemas do seu pecado, nós estamos tentando ser mais justos do que Deus? É curioso isso, meus queridos. Claro que deve haver lugar para misericórdia, claro que deve haver lugar para perdão, claro que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, mas nós temos vivido uma época de uma frouxidão dessas coisas, onde as leis de Deus são ignoradas nos seus princípios mais básicos. Perceba, há uma indenização cabível, há uma reparação cabível, isso é didático, isso é pedagógico, isso é requerido. Vá ao livro de Levítico e leia, por exemplo, sobre a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. A oferta pelo pecado resolve a sua situação penal diante de Deus, mas a oferta pela culpa resolve a sua situação civil. Se você conhece um pouco do direito brasileiro, você sabe. Você bateu o carro em alguém e essa pessoa veio a morrer. Você responde pelo homicídio, mas você também tem que pagar o conserto do carro e tem que pagar a conta do hospital.
O homicídio é justiça penal. O conserto do carro e a conta do hospital é justiça civil. E essas coisas não são excludentes. Então, a justiça de Deus está sendo manifesta aqui. Segunda parte do texto. Já passou. Que bom que você ainda não foi embora. Tem coisa aqui difícil, sim. Mas essa é a palavra de Deus. E agora então, o que a gente vê a partir do versículo de número 28? A questão da negligência. Se na primeira parte nós falamos dos crimes capitais que têm que ser punidos com a pena de morte, na segunda parte nós falamos das lesões pessoais que exigem reparação, e agora na terceira parte nós falamos das questões de negligência. Tem tanta coisa que pode acontecer na hora de aplicar a lei de Deus à vida cotidiana. E agora, a partir do verso 28, então, o que lemos? Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerá carne, mas o dono do boi será absolvido. Lembre-se, chifrar homem ou mulher, aqui, para os padrões da época, o fato da mulher estar incluída aqui já é de muita diferença em relação aos demais sistemas legislativos. E o boi não era conhecido por ser um animal violento. Ele teve lá alguma questão que ele se irritou contra o seu comportamento costumeiro, e ele foi então e feriu alguém. Não há de como se atribuir culpa ao proprietário desse boi. Então o que deve acontecer? O boi vai ser apedrejado. Porque o boi tirou vidas humanas, e Deus é a favor da vida. E então esse boi será penalizado. E detalhe, ele carrega culpa. Ele carrega culpa de sangue, então a carne desse boi não pode ser consumida. E de certa forma o proprietário do boi está sendo punido aqui, porque ele perde o boi. E perde inclusive o direito de utilizar para os seus lucros o cadáver do boi. Então uma coisa é, eu tinha um boi vivo, mas pelo menos agora eu tenho um boi morto. Ele poderia ter resolvido matar o boi por conta própria. Agora foi obrigado a matar o boi porque o boi chifrou alguém. Mas quase que não houve prejuízo nenhum. Não, senhor. Esse boi carrega a culpa de sangue. Você não vai morrer, mas o boi vai, e a carne dele não será consumida. E aí então a gente continua. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, perceba que a mulher está novamente aqui, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Então agora aqui você percebe que quando você tem conhecimento de uma possibilidade de ferir alguém e não faz nada para evitar, você é responsável. Quando você tem um pitbull e sabe que ele é violento e não o prende, até mesmo a justiça dos homens vai dizer que se ele ferir alguém, a responsabilidade é sua. Você que resolveu criar um animal silvestre lá na sua casa, estou criando um jacaré aqui, fofinho, mascote da família, e o bicho escapa e mata alguém, responsabilidade sua. Gente, isso Deus já tinha falado 3.500 anos atrás. Não é sabedoria nossa, é da palavra de Deus. E assim então nós avançamos. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Qual é a questão aqui? É que às vezes, na sua misericórdia, Deus inclusive proporciona a oportunidade de negociação através de um resgate. Era possível que a família da vítima, conversando com a família da pessoa responsável, neste caso de negligência, chegasse a um acordo em que o proprietário do boi não fosse levado à sua execução, mas que ele indenizasse a família da vítima, conforme tudo que esta família requeresse. Eu tenho a oportunidade de ser parente de missionário, e meu cunhado conta uma história que ele viveu enquanto esteve no campo missionário em Omã. E ele conta a história de um homem muito rico, que foi a uma repartição pública, acho que era isso, né? E tentou entrar lá e o porteiro disse que ele não podia estacionar o carro naquele lugar específico. É isso, né? E aí, então, o porteiro era um homem simples, do povo. Mas o homem que queria entrar era uma grande autoridade, de uma família muito importante, parente do sultão. E o guarda disse, não, o senhor não pode entrar, o senhor não pode estacionar aqui. E aquele homem simplesmente matou o porteiro. E o sistema lá reflete muito do jurídico que está no Alcorão. E muitas das coisas no Alcorão são semelhantes à legislação de Moisés. É claro, meus queridos,
não estou comparando nem de longe a sabedoria da Bíblia com a sabedoria de Maomé. Maomé não é inspirado pelo Espírito Santo, há coisas ali que são realmente diabólicas. Mas nós temos que olhar para isso aqui com as devidas comparações, e por favor entenda o paralelo que estou traçando. E lá então, a justiça do país foi averiguar como tratar do caso. E é curioso que as autoridades de Omã não interferem no processo. Elas deixam a família da vítima se entender com a família do ofensor. Curioso, né? E então foi um parente do ofensor falar com a família da vítima. E eles propuseram então uma indenização em dinheiro. E a família da vítima disse: não, nós não queremos. Nós queremos que o seu filho seja morto. E aí, então saiu o tio e entrou o irmão, que era mais importante dentro da família. E deixou de oferecer a indenização X e foi lá para oferecer a indenização 2X. E agora a família diz: não, nós não queremos conversar com o senhor, nós não queremos indenização, nós queremos que o seu filho seja morto. Saiu o irmão e veio o pai do ofensor, mais digno, mais conhecedor, de tudo mais, oferecendo 10X de indenização. E a família da vítima disse: não, nós queremos justiça. Saiu o pai, parece que veio o avô, parece que veio o irmão do sultão, veio uma das maiores autoridades do país para falar com a família da vítima, oferecendo uma indenização milionária, que poderia resolver os problemas financeiros da família para sempre. E a família disse: nós não queremos, nós queremos a justiça. E o que aconteceu? O ofensor foi executado, e a família ainda guardou consigo a bala da execução do ofensor. É interessante, para que você tenha uma ideia de que essas coisas ainda refletem alguma noção. Você conseguia, lá em Omã, ir fazer compras, lá é muito mais calor do que aqui, e deixar o carro ligado com o ar-condicionado no supermercado. E quando você voltava, o carro estava lá, a bolsa estava lá, estava tudo lá. Você falava: não é possível que exista um lugar assim. Não existe. Já pensou? Que beleza? Alguém veio a morrer, toda a comunidade vai atrás da pessoa e vai dizer assim: você precisa se entender. Existe a possibilidade da indenização e da misericórdia, existe a possibilidade de que, isso não sendo tratado, você venha a então pagar pelo que fez. E aí então, nós avançamos aqui. Verso 31, melhor dizendo. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, mais uma vez o paralelo entre homens e mulheres, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Sim, meus irmãos, nós não vamos pular esse verso difícil. A questão aqui, o escravo ainda é tratado, num certo sentido, como um elemento de propriedade econômica ao seu senhor. Não tem uma relação afetiva com ele. No entanto, há uma dignidade atribuída à vida humana aqui e uma indenização que é reconhecida e que é estipulada. Seguimos então para o verso 31. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Olha só, meu jumento caiu na sua cova e morreu, e daí? Eu vou te dar o preço de um jumento vivo em dinheiro. Mas o jumento morto é meu, eu posso usar a carcaça como eu quiser. Percebe? Então, funciona assim. O verso 35. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Solução prática, cheia de justiça. Mas se for notório que o boi já era dantes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Ou seja, eu já sabia que o meu boi chifrava e ele matou o seu, está aqui o valor de um boi novo inteirinho para você, mas dá o boi morto, que o boi morto vai ficar para mim. Queridos, quando nós olhamos para estas questões, nós precisamos entender algo importante demais. Deus está interessado nas mínimas aplicações da lei, nas mais variadas situações do nosso cotidiano. Ele está dizendo que a vida humana é preciosa para Ele. Ele está dizendo que dentro do útero, a vida de uma criança é algo que Ele tem interesse em proteger. Deus tem interesse em proteger homens e mulheres. Deus tem interesse em nos fazer responsáveis por nossas ações. Deus quer que sejamos responsáveis, inclusive, por reparar os prejuízos que causamos. E ainda que a lei entregue ao povo de Israel nos dias de Moisés
tenha para nós, 3.500 anos depois, alguns elementos de certa dificuldade. E nós não vamos negar isso, e nem pular esses versículos difíceis. Sim, existe aqui uma certa previsão de que o Senhor vai, de alguma maneira, aplicar castigos físicos ao seu servo. Sim, existe aqui uma diferença. Quando o boi chifra um indivíduo livre, a pessoa é apedrejada. Quando chifra um escravo, ela paga uma indenização. Sim, existem essas diferenças. Nós podemos escolher nos concentrar naquilo que, com o nosso julgamento contemporâneo, nos é desconfortável, ou nós podemos olhar para esse texto na sua época e no seu contexto e entender que Deus trazia revelações extremamente revolucionárias. Que Deus fazia com que escravos que não tinham direito em cultura alguma pudessem agora ser libertados por causa de um dente. Que eles inclusive fossem indenizados quando acontecesse algum ferimento. Que homens e mulheres, filhos e filhas, crianças dentro da barriga de suas mães fossem protegidas. Nós estamos vendo algo sem precedentes. A justiça de Deus vai se manifestando e a sua luz vai brilhando cada vez mais, ao ponto de nosso Senhor Jesus Cristo trazer para nós a plena compreensão de todo o espírito da sua lei. Mas o que vemos aqui é um Deus interessado na justiça, um Deus interessado na nossa responsabilidade, um Deus que não quer que sejamos negligentes, um Deus que quer que assumamos as nossas responsabilidades. Então, se você feriu alguém e só pediu desculpa, cuidado, querido, você precisa reparar o prejuízo causado. Isso é necessário. Se você está correndo risco de ferir alguém, julgando que isso não é responsabilidade sua, cuidado, a negligência também é pecado. Se você trata pessoas de modo diferente, de acordo com a sua situação, aprenda com a palavra de Deus. Toda a vida humana é importante para o Senhor. Se você se contenta com a aplicação da lei dos homens, saiba, a lei divina tem muito mais sabedoria e justiça. Se você está pensando conforme o mundo a respeito de aborto, meu corpo, minhas regras, saiba, Deus trata a criança dentro do ventre de sua mãe como uma vida que merece toda a proteção. Se você tem dúvidas a respeito da aplicação da justiça, seja ela policial, judicial, a respeito da preservação da vida, inclusive da possibilidade do uso de força letal, descanse no Senhor. Deus quer tanto que a vida seja preservada, que Ele não vê problemas em que, caso seja necessário, os assassinos sejam executados. E todas essas coisas, então, devem servir para que tenhamos um jeito de pensar bíblico, guiado pela palavra de Deus. Que saibamos, portanto, meus irmãos, vencer essas distâncias, sem pular textos bíblicos difíceis. Confesso para você, se eu pudesse, eu pulava esse texto aqui. É difícil. Eu estou olhando aqui a sua cara, tem hora que você está assim, tem hora que você está assim. Eu entendo. Há algum desconforto para mim também. Mas sabe, quando a gente lê a palavra de Deus, Deus não está pedindo para a gente gostar nem concordar, Deus está pedindo para a gente obedecer. A sabedoria é dele. Se nós não estamos gostando, quem que está errado? Somos nós. O problema está em nós e não nele. Aqui temos a perfeição. Claro, uma perfeição que precisa ser examinada à luz do seu contexto, de acordo com a gramática. Algumas questões de tradução tornaram a leitura do texto muito mais fácil, menos problemática do que nos parecia. Mas isso deve também servir para nós como incentivo para que não nos desviemos das porções difíceis da Escritura. Eu tenho a impressão que, nesses nossos 4 anos de convivência, já conseguimos nos convencer mutuamente da importância de genealogias. Não é? Já tivemos chance aqui de olhar algumas genealogias e falar, uau, quanta coisa tem para aprender aqui. Bom, agora espero que também possamos aprender juntos e valorizar juntos a sabedoria da lei do Senhor. E aguardar juntos aquele dia onde toda a lei do Senhor, perfeita, santa, justa, inigualável, governará o novo céu e a nova terra. Lá haverá igualdade e justiça.